queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, eu creio que do crente mais novo ao crente mais antigo, em algum momento da sua caminhada, já ouviu falar desse personagem icônico chamado João Batista. Eu já disse isso aqui uma vez, vale a pena repetir. Na verdade, como João era aquele que estava batizando, chamavam ele de João, o que batiza. Mas o tempo vai passando e popularmente João o que batiza, João o que batiza, e acabou ficando João Batista mesmo. Mas o Batista aqui não tem relação com ser um sobrenome dele, tem relação com aquilo que João fazia, que era batizar as pessoas. João era fruto do relacionamento de Zacarias e Isabel. Zacarias, o sacerdote, e eu costumo chamar ele de o sacerdote incrédulo. Lembram do Lucas capítulo 1, 2 e 3? Você vai entender melhor sobre a família de João Batista, da história de Zacarias e Isabel. Enquanto Zacarias está cumprindo seu papel no templo, oferecendo incenso no altar, um anjo aparece a Zacarias para dizer para ele: olha, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai ficar grávida, vai dar à luz ao menino. E se você ler o texto lá em Lucas 1, 2 e 3, você vai perceber que o anjo vai descrever para Zacarias como esse menino ia crescer, ele seria poderoso. Ele chega a dizer que esse menino seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Isabel, por sua vez, era avançada em dias, era velha, era infértil, era parente de Maria, mãe de Jesus. E lembramos então do episódio quando Maria recebe a revelação do anjo que está grávida de Jesus. Ela corre para falar com Isabel, sua prima, e nesse encontro, um menino na barriga de Isabel, João Batista, se estremece por conta da presença de Jesus na barriga de Maria. João Batista aparece como um profeta depois de um silêncio, irmã Isolina, de 400 anos. Depois de um silêncio de 400 anos, quem tem uma Bíblia bem antiga, nas mais antigas tem sempre uma folhinha branca que separa o Velho Testamento do Novo. Aquilo ali é um símbolo do tempo do silêncio de Deus, nesse período de 400 anos. São 400 anos em que Deus se cala. São 400 anos em que não existe uma palavra profética de alguém que diz: assim diz o Senhor. São 400 anos que Deus não falou na terra. Esses dias eu ouvi um pastor e ele falava sobre esse tempo, e ele dizia: havia templo, Davi, havia música, havia festa, havia sacrifício, mas não havia palavra de Deus. Depois de 400 anos, a voz de Deus então se lança sobre João. João recebe de Deus uma mensagem. O pastor que eu ouvia, ele continua a dizer que, fazendo um paralelo, como se alguém brincasse com João, chegasse próximo a ele e dissesse: João, esse povo não está acostumado com Bíblia não, meu irmão. Eles não estão mais acostumados com a palavra. Pega leve. Vai devagar com a sua mensagem. Não pregue uma mensagem muito forte, porque eles não vão aguentar. A questão, irmãos, é que João Batista, presbítero Jean, não era qualquer um. João Batista não era qualquer profeta. João Batista é alguém que o céu preparou para aquele tempo e para aquela hora. Porque
o profeta Isaías e o profeta Malaquias já haviam proferido uma palavra sobre aquele que viria e prepararia o caminho para o Senhor. Isaías capítulo 40 e o verso 3 a seguir, e eu vou ler com vocês. Diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo de número 4, verso 5, ele ainda diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. É claro que Malaquias não está falando que o profeta Elias iria ressuscitar e viria, mas alguém que vinha na força de Elias, um profeta como Elias foi, alguém cheio de autoridade, com intrepidez, com ousadia, para falar em nome do Senhor. Então, João Batista, ele nasce com um propósito, sim ou não? Quem está comigo diz amém. João Batista nasce com um propósito. João Batista não foi levantado para agradar o auditório que o ouvia. João Batista foi levantado para levar o auditório ou o povo que o ouvia ao arrependimento. Havia um propósito em seu coração. Ele não estava preocupado que ao término do seu sermão, ao descer as escadas, se ele receberia um tapinha nas costas de alguém que diria para ele: foi boa a sua mensagem, foi bom o seu sermão. Ele estava preocupado em cumprir o seu propósito e confrontar as pessoas que o ouviam com a verdade que ele carregava no seu coração. E o que ele pregava, pastor? João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Trocando em miúdos, tradução de Paulo Lopes, é como se ele dissesse: se você não mudar o seu coração, se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar a sua vida e não se arrepender dos seus pecados, não há perdão e nem salvação para você. Era isso que João Batista pregava, caminhando, falando por onde ele passava. Agora, ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, sim ou não? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, e glória a Deus por isso. Agora, a minha pergunta é para essa igreja: quem tem que preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus? Quem pode me responder? Quem? Somos nós, glória a Deus, a igreja. Eu vou perguntar para você não ficar com dúvida. Você estava meio com medo. Nós. A outra é igreja. João Batista nasceu com um propósito: preparar o caminho do Senhor.
Os profetas profetizaram acerca dele. Ele veio. Depois de um silêncio de 400 anos, sem Deus falar na terra dos viventes, cumpre-se a profecia de Isaías e Malaquias. Ele vem para preparar o caminho para que Jesus pudesse manifestar o reino aqui na terra. João Batista cumpriu o seu propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém para dar um glória a Deus comigo? João Batista cumpriu a sua etapa. Ele cumpriu o seu propósito. Jesus veio, implantou o reino, mas Jesus morreu. Glória a Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Está assunto aos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz, Rafael, que ele vai voltar para nos buscar. Oh, glória a Deus. João capítulo 14, Jesus disse assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar para buscar aqueles que aguardam pela salvação, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aí João Batista cumpre o seu papel. Jesus vem, implanta o reino, morre, ao terceiro dia ressuscita, vai para a glória e deixa uma promessa: vai voltar para nos buscar. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e o verso 14, diz que esse Evangelho do reino, ele vai ser pregado no mundo inteiro, em todas as nações, e então virá o fim. Então agora que Jesus vai, e você já me respondeu, a igreja, Rafael, é que prepara o caminho para Jesus voltar. Segundo Mateus 24:14, esse evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações e no mundo inteiro. Só assim virá o fim. Enquanto esse evangelho não for pregado no mundo inteiro, Jesus não volta. Enquanto esse evangelho não for pregado em todas as nações, Jesus não vai voltar. Quem é que tem que ir pregar esse evangelho? Ah, pelo amor de Deus, você está comigo aqui? Quem tem que ir pregar esse evangelho? Cadê a igreja que está aqui comigo? Diga glória a Deus. Quem tem que ir pregar esse evangelho? Diz assim: sou eu. É a igreja. Porque as outras religiões não vão pregar esse evangelho, porque esse evangelho aqui, segundo o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 a seguir, ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós ela é poder de Deus. O mundo não prega esse evangelho, porque esse evangelho tira a gente do conforto. Esse evangelho tira a gente de uma situação confortável, porque a gente precisa renunciar, a gente precisa viver uma vida diferente. Quem precisa pregar esse evangelho é a igreja. Somos nós que precisamos pregar esse evangelho por onde a gente passar, até que no mundo inteiro essa mensagem seja pregada, e então Jesus volte para buscar a sua igreja. Mas só como é que a gente pode fazer isso? É sendo igreja, né, irmãos? Eu preguei aqui numa série de mensagens: para que a igreja existe. E se você lembra desses dias em que passamos aqui alguns domingos aprendendo sobre para que a igreja existe, em um desses domingos eu dei para vocês 3 motivos para uma igreja existir. Primeiro, adorar a Deus. Diga comigo. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, edificar o corpo.
Terceiro, evangelizar o mundo. Nós não estamos aqui para fazer disso o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, onde a gente se fecha, onde a gente vem para cá trocar uma ideia, passar um tempo legal, depois ir para casa. Não, existe um propósito para essa igreja existir. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para edificar o corpo e para evangelizar o mundo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos nos despir daquilo que nos trava, que nos prende, e ir e pregar o evangelho do reino. Porque aí Jesus vai voltar para nos buscar. Porque é o que parece. Eu sei que aqui não, em nome de Jesus. Mas em outro lugar, talvez alguém tente atrasar esse processo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não é aqui não. A nossa pátria é lá no céu. Aqui, enquanto você está aqui, está desejoso de viver as coisas boas aqui, não tem pecado nenhum nisso não. Mas nós precisamos ansiar na nossa alma que Jesus volte para nos buscar, porque existe uma morada preparada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um lugar no céu preparado para nós. A Bíblia diz que as ruas são de ouro como vidro transparente. No meio da cidade é uma árvore cujas folhas são para a cura das nações. Lá não tem sol, porque não precisa. O próprio Deus é a luz. E é para lá que a gente vai. Mas a gente precisa pregar o evangelho. Precisa evangelizar o mundo. E é pregando o evangelho de fato e de verdade. Orando para que o Espírito Santo de Deus convença aqueles que nos ouvem do pecado, da justiça e do juízo. O que me deixa boquiaberto é olhar para a Escritura e ver que nós vivemos dias que são dias iguais aos dias de João Batista, igual aos dias de João que batiza. Parece que nós estamos vivendo os mesmos dias de João, enfrentando as mesmas situações que ele. Porque Mateus capítulo 3, verso 7, do texto que eu li com vocês, e 8, escuta aqui. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Você pegou isso aqui que João disse? Quando ele percebeu que se aproximava de onde ele estava batizando, de tudo que ele estava fazendo, de onde ele estava pregando, os fariseus e os saduceus, ele logo resolveu dar uma palavra para eles. Oh, fariseu, saduceu, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que se aproxima? Aí ele continua, verso 8: deem fruto que mostre o arrependimento. Então, os saduceus e os fariseus eram grupos religiosos da época de Jesus. Os fariseus eram conhecidos por sua rigorosa observância da lei, tinham o costume de pôr em prática as tradições orais, passando de geração em geração, por meio da tradição oral, aquilo que se ensinava, e eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus, o outro grupo religioso, eles estavam mais preocupados com a aristocracia sacerdotal. O negócio deles era o trabalho, como o trabalho está sendo feito. Eles rejeitavam a tradição oral, e eles não acreditavam na ressurreição. Opa, a gente tem dois grupos aqui que
está caminhando perto do que João Batista está fazendo. Eles acreditam em Deus. Eles estão no templo. Eles estão participando de tudo que o povo de Deus participa. Mas uns têm suas convicções, creem em algumas coisas, em outras não. Outros têm suas convicções, crendo em algumas coisas e em outras não. Qual é a minha inquietação em relação a olhar para as Escrituras e olhar para os crentes dos dias atuais? É que nós percebemos no meio da nossa geração que os fariseus e os saduceus estão no nosso meio. A gente tem um público caminhando conosco hoje que não tem nada de diferente do público que caminhava na época em que João Batista está pregando o reino dos céus. Eles são religiosos. Você conhece alguém assim? Ou não? Já veio aí na sua mente? Eles são religiosos. Eles estão no templo. Eles se aproximam de tudo que está sendo realizado. Estão sempre por ali, ó. Estão sempre de olho. Estão sempre cercando. Mas os frutos não são frutos de arrependimento. Poxa, eu nem ouvi um glória a Deus agora. Eles estão na igreja, se denominam igreja, se dizem cristãos, se parecem com os cristãos, eles andam no meio dos cristãos, eles frequentam o templo, eles carregam uma Bíblia, mas os seus frutos não demonstram arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui, mas vive como se estivesse vivendo ainda uma vida mundana. Está aqui, mas vive uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. A sua vida não tem frutos. João Batista, olhando para os fariseus e saduceus, disse: ô raça de víboras, eu conheço vocês, hein? Vocês não têm fruto. Verso 8, ele diz assim: mostrem o fruto do arrependimento de vocês. Sabe por quê, irmãos? Pega isso aqui para você guardar. Uma vida transformada mostra os frutos desta transformação. Vou falar de novo para ver se você dá um glória a Deus comigo. Uma vida transformada mostra o fruto desta transformação. Alguém que é crente em Cristo Jesus dá frutos de alguém que é crente em Cristo Jesus. Alguém que é um cristão dá frutos de alguém que é um cristão. É isso. Alguém que é crente tem que dar fruto de que é crente. Você sabe por que o povo viveu aquele tempo todo no deserto antes de chegar aonde Deus havia prometido? Porque eles não sabiam ser livres. Então eles precisaram ficar 40 anos na escravidão. Na verdade 400, né? Liberto. Ao invés de ir para Canaã de uma vez, foi 40 anos sendo tratado ali, ó. Porque não sabiam viver em liberdade. Tinham que ser trabalhados ainda todos aqueles anos para poder viver uma vida de livres, porque não sabiam ser livres. Você conhece algum crente que usa da liberdade para libertinagem? Porque tem crente que não sabe viver num ambiente de liberdade não, irmãos. Tem crente que não sabe ser livre. Ele precisa viver debaixo de um jugo o tempo inteiro para poder ser crente.
Porque senão não é. Aí usa da liberdade para libertinagem. Pastor, o senhor está sendo muito radical. É por isso que o povo não fica, está indo embora das igrejas. É por isso, pastor. Eu estou sendo radical? Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia é radical, irmão. Oh, glória a Deus, escutei um aleluia desse lado aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou radical não, a Bíblia é radical. Porque não vem com essa história não, mas Jesus aceita do jeito que eu sou. Então você vem como você está, mas você não fica como está. Porque se ele quisesse que a gente ficasse do jeito que a gente chega, ele não mandava a gente se converter e mudar a nossa vida. A gente ficava igual a gente estava no mundo, vivendo uma vida desgraçada igual a gente vivia lá. Mas quando a gente vem para cá, a gente aprende que tem que viver uma vida nova. Em Cristo Jesus, a vida é diferente. Ah, pastor, eu vou te provar. Lucas capítulo 9, verso 23. O que o texto diz? Jesus falou: se você quiser vir após mim, se você quiser andar comigo, todo dia negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e aí você me segue. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se você quiser vir, mas já estou avisando, tem que negar a si mesmo, todo dia pegar a sua cruz e me seguir. Você sabe o que significa cruz? Cruz foi o lugar onde Jesus foi pendurado. Cruz é morte, cruz é sacrifício. Jesus está dizendo assim: rapaz, para você andar comigo, você tem que morrer todo dia. Todo dia você precisa morrer para você poder me seguir. Eu não sei qual foi o evangelho que pregaram para você. O evangelho de molezinha, um evangelho que se faz tudo de qualquer jeito e de qualquer maneira. Mas o evangelho que Jesus ensinou para a gente é: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todo dia, e aí você me segue. Aí você anda comigo. O nome disso é evangelho. E é esse evangelho que a gente precisa pregar, para que pessoas se rendam a Jesus, entendam que elas são pecadoras, que elas merecem morrer, mas por causa de Jesus elas têm vida. Porque Jesus morreu no nosso lugar, ela tem direito a viver e viver para a glória de Deus. Só por isso. Então eu não sou radical não, quem é radical é a Bíblia, é a palavra de Deus que é. Porque tem gente que acha que é difícil só pregar, pastor, mas é difícil. É difícil, irmão. Fala a verdade, é difícil ser crente. É difícil para todo mundo. Você acha que é difícil só para você? Só para você que é difícil negar algumas coisas? Você já imaginou se você agora que é crente em Cristo Jesus, que declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fizesse tudo que você deseja fazer? Deus que me livre, que crente seria você? Não é verdade? É. Você faz tudo o que você quer? A gente aprende que o adulto não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. Não é o adágio que tem aí no mundo? Então a gente tem um manual de como viver, e é a palavra de Deus que ensina para nós. Então a gente não vive do jeito que a gente quer e da maneira que a gente quer. A gente vive de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E para andar como a palavra ensina, a gente precisa ler a palavra para aprender. A gente precisa entender que a gente vai negar as nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Negar os desejos. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ideia que eu tenho é que as pessoas estão assim: agora é o seguinte, a gente é crente, mas a gente é moderno, pô. É, meu irmão. Fala, Deus. A gente é moderno. Então o negócio é o seguinte: a gente bota uma roupa legal e glória a Deus. Não vem todo esculhambado não. Bota uma roupa bonita para vir adorar o Senhor. Mas o que menos importa aqui é a tua roupa bonita para vir adorar a Deus. Então a gente ficou moderninho. A
gente, pastor, o negócio é o seguinte, a gente é a geração nova, geração da informação, a gente está aí, geração Z, geração... Eu vou te falar, hein, meu irmão. A gente está moderninho demais, sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que a gente foi metido a besta demais. E alguns já não cruzam mais as portas de uma igreja para adorar a Deus, mas para promover os seus julgamentos. Aí ficam sentados aí igual vocês assim, ó, com essa testa franzida assim me olhando. Aí enquanto os irmãos estão cantando aqui, se esfolando aqui de cantar e adorar, para trazer a presença de Deus, para inundar esse lugar, porque tem alguns de vocês que chegaram aqui às 18, outros às 18h20, outros às 18h30, outros às 18h40, o culto começa às 18. Só para eu lembrar vocês, domingo que vem estou aguardando vocês às 18 aqui. Eles chegaram aqui às 4 horas da tarde, às 16 horas, para ligar instrumento, para ensaiar, para poder na hora de um culto conduzir a igreja a adorar a Deus, porque eles já aprenderam que é isso que tem que fazer aqui. Aqui não tem nenhuma estrela, quem canta mais ou canta menos. Aqui tem uma equipe que tem que conduzir a igreja a adorar a Deus. E aí você, ao invés de cruzar essas portas para adorar a Deus, que Ele te criou para isso, aí está sentado aí, só falta pegar um papel e uma caneta. E desafinou, olha lá, desafinou. E olha lá, não era essa parte não, era para entrar na outra parte. Era para entrar na outra, desafinou. Geralmente quem está aí com uma caneta na mão, anotando o que foi errado, não canta nada, nem toca nada. Só está julgando os outros. Quando não, está com a testa franzida, olhada para mim enquanto eu prego aqui. E vocês às vezes estão de uma maneira, eu já estou acostumado. Mas os meninos que estão pregando aí, que a gente está dando oportunidade para pregar, se os cabras não for firme, meu irmão, o cara treme na base aqui e está achando até que está pregando heresia. Que ele está pregando, dando suor, que estudou, correu atrás, pesquisou, preparou um sermão para alimentar você. E o crente está aí, ó, cruzou o braço, cruzou a perna. Está só esperando o pregador dar um deslize, falar Jeremias ao invés de Isaías. Está só esperando o pregador falar, fala, tá vendo? Apontando o dedo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus vai te pegar hoje aqui. Para você sair daqui entendendo o que é que você precisa fazer. Deus nos levantou para adorar o nome dEle. Então, em nome de Jesus, não entre por essas portas para julgar ninguém. Entre aqui para adorar a Deus. João Batista preparou o caminho para Jesus. Nós estamos preparando o caminho para Ele voltar. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é um lugar de recreação. Aqui é um lugar que a gente se reúne como igreja para adorar a Deus. E às vezes vocês estão tão preocupados. Às vezes eu fico assim ali, irmãos, sentindo a atmosfera. Eu falo, Deus, tem alguma coisa estranha. Parece que está travado o negócio hoje. Parece que não vai. A gente olha, eu olho para o lado para entender se o pessoal está ligado, se tem gente em oração. E às vezes quem tinha que estar em oração está batendo um papo com alguém, está desligado, está conversando, ao invés de estar intercedendo e orando. Aí você sai do culto quando você acha, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Eu sei que você sabe, mas vale a pena lembrar. E o culto hoje não foi muito bom não. É claro, você passou o culto todo conversando. Ao invés de estar intercedendo para que o céu pudesse abrir e a glória descer e a gente ser inundado pela presença de Deus, você estava distraído tomando conta da vida do irmão que está do lado, ao invés de estar adorando a Deus. Então Deus trouxe você hoje aqui porque Ele está imprimindo algumas verdades no teu coração. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos, e temos um propósito, nascemos com um propósito. Jesus falou assim, ó, essa é a minha igreja. Sobre esta pedra, bateu no peito, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí tem crente que confunde liberdade com libertinagem.
Aí o povo está achando que a gente está moderno demais. O pessoal vem, rapaz, vocês, as mulheres venham bonitas mesmo, irmãs. Passem a maquiagem de vocês lá, o melhor que tiver, passa o milagre no cabelo e vem bonita mesmo, irmão. Mas se você estiver aqui num lugar de adoração a Deus, da gente extravasar a nossa adoração, preocupada se a sua maquiagem vai borrar, se o cílio vai sair do lugar, em nome de Jesus, vem sem nada no rosto, mas entre aqui disposto a derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus. Vem sem maquiagem nenhuma, irmã, mas entra aqui para adorar a Deus. Seus irmãos que estão mais preocupados aí, não, porque essa calça, essa roupa, meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus nos fez livres para adorar a Ele. E vocês estão aí, estão tão moderninhos, estão tão bonitinhos, chegam tão comportadinhos, que não conseguem mais levantar a sua mão para dar um brado de glória ao único que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Porque vai me desarrumar, a minha camisa vai sair de dentro da calça, aí vai ficar um para lá, pelo amor de Deus. Nós precisamos cruzar essas portas aqui e se entregar, e mergulhar, e adorar a Deus como se fosse o último dia. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, irmãos. Quando você lê o livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas, na carta escrita à igreja de Éfeso, está lá, olha aí onde você caiu, se arrepende e volte ao primeiro amor. Tão bom quando você estava no primeiro amor, você já entrava aqui já entrava por ali dando cambalhota, já dando glória a Deus. Irmãos, a gente não tem tempo ruim no primeiro amor, tem? Se chover, a gente fala assim, meu irmão, choveu, eu não sou de açúcar, eu estou lá, hoje tem culto, eu vou adorar a Deus. Se o sol está pelando 60 graus no Rio de Janeiro, fala, não tem problema, vou botar aquela camisa que é mais fresquinha, vou passar um milagre embaixo do braço e eu vou, porque hoje eu vou para lá dar um glória a Deus e um aleluia, porque não tem nada que vai me fazer desistir de estar lá com os meus irmãos adorando a Deus. Você prega para todo mundo, por quem passa por você, mas parece que o tempo vai passando e a gente esquece quem a gente é. A gente esquece de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Cadê os Joãos batistas desse tempo? Cadê a igreja que precisa romper e ir e pregar para que vidas sejam salvas, tocadas, transformadas? A gente não vem para cá. Ei, deixa eu contar uma coisa para você. Culto não é para receber. A tradução de culto é entrega. Culto é para entregar. Então você vem para cá para entregar para Deus toda a sua adoração a Ele. Então a gente precisa parar. Não, vou lá hoje para receber. Aí você fica egoísta. Está cheio de problema. Está cheio de situações que não se resolvem. Jesus pode resolver? É claro que pode. Aí você vem, Senhor, me dá. Jesus, faz para mim. Já leu lá no livro de Provérbios? Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 filhas e o nome é Dadá. Está escrito, está na Bíblia. Dá. Só quer dá o tempo inteiro, pedindo a Deus, me dá, o tempo todo. Parece que só vem para a igreja para isso, só vem ser igreja para isso. Culto não é para receber, irmãos. Culto é para entregar. A gente vem aqui para entregar a nossa adoração a Ele. A gente vem aqui para o corpo ser edificado, para a gente sair daqui cheio, transportando, para quando a gente sair por ali, a gente encontrar as almas perdidas e dizer para elas: Jesus pode mudar a sua vida. A igreja tem que voltar para o primeiro amor. Pastor, a gente tem esse negócio não, a gente é moderno. Aí ó, parede preta. Nem tá preto o resto, eu vou pintar tudo de preto agora. Até lá, se me perturbar demais, eu pinto até o chão de preto agora.
Vai ficar tudo preto. Por que preto? Preto é só uma cor. Um monte de pastor bobão aí, falando um monte de asneira e de besteira. Preto é só uma cor. Você usa preto, tá de preto. Alguém que tem uma roupa preta, um relógio preto, um carro preto, aí ninguém joga isso fora. A parede não pode ser preta. Onde que pensamento é esse? Alguém que já foi no cinema alguma vez? Como é que é o cinema? É branco? Azul? Amarelo? Ou é preto? Rapaz, mas fica baixando aquela luz lá na hora do culto. Os caras inventam uns negócios, meu irmão. Eu quero saber de onde que eles tiram isso, cara. É, e bota o pad, o teclado. Aquela música ali é para influenciar, não sei o que. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente. O cinema está todo preto. A luz baixa. Para que o seu foco esteja lá onde tem que estar. Lá na tela. Aqui, não está preto, não. Vou pintar tudo de preto. Vou pintar tudo preto, a tela preto, tudo preto. Vou pintar o ar-condicionado de preto, o ventilador já é preto. Se bobear, vou trocar, vou botar uma cadeira preta. E se me perturbar o juízo, eu vou pintar o chão de preto, a porta de preto, não quero nem saber. Para quê? Sabe por que a gente bota esse monte de canhão de luz aqui, que de vez em quando dá problema? Isso custa caro. Esse monte de lâmpada aqui, isso custa dinheiro. Se chama iluminação cênica. É para que ao baixar a luminosidade do salão, a concentração de luz fique aonde tem interesse. Que é da onde vai se conduzir a igreja a adorar a Deus. É de onde a palavra vai para quem está aqui para ouvir. Para na hora que a mídia estiver fazendo uma foto e uma filmagem e postar nas redes sociais, a imagem fique boa, é só para isso. Não tem nada além disso. E por falar nisso, a gente tem recebido muitas mensagens bacanas do Instagram. Olha, eu vi aí, gostei, recebi daqui, eu tenho mandado para elas às vezes mandam para mim. Ontem, teve um trabalho aqui na igreja, da rede de saúde mental, e 2 vidas aceitaram a Jesus aqui, ontem à tarde. Uma delas não foi convidada por ninguém, ela falou, eu vi no Instagram, achei interessante e vim. Estava afastada, veio para cá, voltou para Jesus. É para isso que tem, é preto aqui, preto ali, vai ficar preto em tudo, para lá, para o negócio ficar bom na hora de postar. É só isso. Nós estamos moderninho demais, a parede está preta. Pelo amor de Deus, gente. É só por isso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem lugar que a parede é amarela, é branca, é azul, e Deus já não está lá há muito tempo. E sabe por que eu louvo a Deus, Bruno? Todas as vezes que a gente se reúne aqui como igreja para adorar o Senhor, é notório dentro do nosso coração, Deus está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Digam glória a Deus. Ele está aqui, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim não importa se a parede é preta, amarela, azul, seja o que for. Eu quero entrar aqui para adorar ao único que é digno de louvor e adoração. Eu quero estar aqui para perceber e ver diante dos meus olhos o poder de Deus que é manifesto aqui nesse lugar, o agir de Deus, todas as vezes que nós nos reunimos aqui para adorar. Ah, pastor, essa igreja grita muito. Eu grito, aqui a gente grita, irmão. Aqui a gente é barulhento, grita mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é livre para adorar a Deus. Quem é livre para adorar a Deus comigo, diga glória a Deus. Ministério de Louvor pode subir, você fique de pé, eu vou caminhar para o final agora. Essa igreja grita muito, pastor, o senhor grita demais. Eu grito mesmo, eu grito. Eles gritam muito, isso não é elegante, pastor. Isso não é elegante, a igreja é moderna. Isso não é educado fazer isso, gritar. Olha para mim aqui. Eu não vim para cá para ser elegante. Educado ainda vai. Eu vim para cá para adorar a Deus. Quem mais veio comigo, diga glória a Deus. Eu vim aqui para exaltar a Ele, para adorar a Ele. Então o problema é meu. Se eu quiser gritar, eu grito. Se eu quiser pular, eu pulo. Se eu quiser correr, eu corro. Porque o sacrifício de Cristo na cruz me libertou.
Me libertou para ser livre para adorar a Ele. Livre para exaltar, livre para engrandecer o seu nome. Não usar dessa liberdade para qualquer outra coisa. Porque tem gente que diz que é livre. Estou dentro do texto ainda que eu li para vocês. João Batista olhou para os fariseus e saduceus, sabendo que eram grupos religiosos que estavam no templo, frequentavam aquele lugar, se aproximavam de tudo que ele fazia. Ele, raça de víboras, eu conheço vocês. Vocês precisam dar frutos de arrependimento. E aí tem gente que acha que estar em Cristo dá a elas a liberdade de fazer o que quer. Não, senhor, não. Ué, pastor, eu não sou livre para fazer o que eu quero? Claro que não. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é livre para fazer a vontade dele, não a sua mais. Você é livre para que tudo em você glorifique e exalte a Ele. Porque há quem use dessa liberdade para fazer um post de biquíni e embaixo colocar um versículo bíblico. Há quem faça uma foto cantando uma música do mundo. Quem sabe fazendo um brinde. Eu não estou lá para saber se a bebida tem álcool ou não. Mas cantando música mundana, eu não quero nem perguntar, para não correr o risco. E aí, enquanto faz isso num dia, no outro dia posta um texto bíblico. Ué, aí eu uso da liberdade para isso. A liberdade que Cristo me libertou foi para que eu possa louvar e adorar o nome dele em tudo. Quem veio aqui para isso, diga glória a Deus. O que a gente vai cantar? Vamos embora. Vou caminhar para o final. Vai baixinho aí, daqui a pouco vocês sobem. Pode começar. Nós vibramos com a nossa liberdade, irmãos. A gente só precisa entender que o Senhor nos libertou para a glória dele. O grande problema é que tem gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Não dá para você ter Ele como Salvador sem tê-lo como seu Senhor. Você precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você declara Ele como Senhor e Salvador da sua vida, arrependido dos seus pecados, você está dizendo: Jesus, eu sou pecador, eu não tenho condições de conduzir minha vida dessa maneira mais sozinho, e eu quero que o Senhor tome conta da minha vida agora, me guia, segura na minha mão, Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Aí declarando isso, o Espírito de Deus sela você para ser salvo. Mas aí agora, você se submete a Jesus para caminhar debaixo do senhorio dele, não mais do jeito que você quer. Então, usemos da liberdade que Ele nos dá para glorificarmos o nome dele. Se João Batista estivesse hoje aqui, eu termino agora, na hora. Se João Batista estivesse vivendo no nosso tempo e estivesse pregando aqui hoje, ele olharia para o nosso plenário e diria: raça de víboras, vocês têm cara de crente, veste roupa de crente, usa a Bíblia do crente, anda com crente, se move como crente, mas os seus frutos não são frutos de arrependimento. Meus irmãos, nós somos crentes em Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o fruto da nossa transformação e da nossa conversão. Olhar para o presbítero Jean e falar assim: eu conheci o Jean antigamente, eu sei quem ele era, eu sei o que ele fez. Rapaz, mas eu olho para a vida dele agora. Esse cara entregou a vida dele a Jesus, está vivendo uma vida diferente, está vivendo uma vida em família, está pregando o evangelho por onde passa. Glórias a Deus, tem fruto, a vida dele foi transformada. Esses dias, essa semana, eu estava pregando para os meninos que estão trabalhando aqui, pintando aqui as salas aqui atrás. O César, o Luiz Cláudio e o outro rapaz, tudo desviado.
O César conhece a palavra. Eu não sei se ele já declarou Jesus um dia como Salvador. Mas os dois que estão aqui atrás trabalhando, todo dia da semana, todos os dois desviados. Falei, rapaz, volta para Jesus. Eu comecei a contar meu testemunho para eles. Falei, rapaz, você já conhece meu testemunho? Sabe o que Deus fez na minha vida? Eu sei não, pastor. Falei, senta aí. Na hora do almoço, falei, senta aí. Senta em cima do barril aí da tinta aí que eu vou te contar. Falei, rapaz, eu era policial militar. Aconteceu isso, aquilo, outro. Passei um deserto danado. Jesus mudou minha história, Jesus mudou minha vida. E hoje eu estou aqui, rapaz, pastor dessa igreja bonita aí. Só Deus faz isso. Falei para ele, em 2018 eu fui para Israel. Você sabe o que é isso, irmão? Há um tempo atrás eu estava preso pra caramba, passando um deserto tremendo há 20 anos atrás. Em 2018 eu fui para Israel. A liderança dessa igreja entendeu que era, eles sabiam que era o meu desejo. Se juntaram, venderam pizza, fizeram hambúrguer, seja lá mais o que, e mandaram eu e minha esposa para Israel. Eles, é mesmo, pastor, o senhor foi lá? Eu falei, eu fui, rapaz. Esses dias eu tirei férias, eu nem tinha condições de ir, mas Deus me fez chegar até a Europa. Eu passei uns dias de férias maravilhosos com os irmãos da nossa igreja. Eles estão de férias aqui. Ele é mesmo? Falei, é. Eu falei, você conhece o Ivan? Aí ele falou do Ivan, do Dubai, aquele moço ali na porta, careca, que tá com a careca brilhando, olhando para mim. Você conhece ele? Aí o rapaz falou assim, qual o Ivan? O de Saracuruna? Eu falei, é. Ele é membro aqui da igreja. O quê? Ele? Eu falei, é. Jesus mudou a vida dele também. Você lembra dele? Ele, ô pastor, eu lembro. O Ivan era terrível. Eu falei, pois é. Agora ele é terrível para Jesus. Lidera a rede de famílias. Lidera a rede de famílias da nossa igreja. Jesus mudou a vida dele. Ele está caminhando com a esposa. A filha dele dança aqui na nossa igreja. É uma bênção para a glória de Deus. Deus está transformando vida. Pode mudar a vida de vocês. Sabe o que é isso? É uma vida que é transformada. Tem que ter fruto. E o fruto tem que aparecer. Não dá para a gente ser crente uma vida inteira e ninguém conseguir ver os frutos de uma vida transformada. Eu convidei eles para vir, eles não vieram hoje. Amanhã eu vou apertar. Eu falei, eu convidei, vocês não vieram. Mas vou continuar convidando, vou continuar pregando para eles. Irmão, em nome de Jesus, não perde a oportunidade. Eu vou terminar. Não perde a oportunidade de falar de Jesus, não. Não perde a oportunidade de falar do amor de Jesus, não, meu irmão. Seja nos passageiros que vão entrar lá para pegar uma corrida. Seja lá no seu trabalho para um aluno, na sua escola. Na condução, em nome de Jesus, abra sua boca, propague o evangelho do reino. Nós precisamos preparar o caminho para Jesus voltar. Quem faz isso é a igreja, ninguém vai fazer, somos nós que precisamos fazer. Então, em nome de Jesus, no próximo domingo, na próxima quarta, convide alguém não crente para vir aqui. Tenha sede e fome de almas para elas se renderem a Jesus. Tenha o desejo de ver vidas sendo transformadas para que a gente alcance o mundo e para que Jesus volte para nos buscar, para que a gente esteja na glória com o Senhor. Quem quer ir para a glória com o Senhor diz amém. Vamos cantar. Vamos lá, gente, bem forte. Se você sabe, cante. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Se você sabe, cante bem forte. Só a igreja, bem forte. Continue cantando, escuta o que eu vou te dizer agora. Tem alguém que entrou hoje aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, já fui crente por um tempo, eu caminhei, mas aconteceram algumas coisas aí, eu estou afastado. Tem alguém que estava afastado? Dá um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Tem entre nós alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que lá atrás estava afastado, irmão? Você estava?
Quem estava não está mais. Quer tomar uma decisão hoje de retornar para os caminhos do Senhor? Glória a Deus, tem uma vida voltando para Jesus lá atrás. Vem cá para orar por você. Vou orar por você, vem aqui, meu irmão. Cadê a outra pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor? Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Cadê você? Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Tem alguém que nunca foi crente? Pastor, eu vou de vez em quando aí, mas eu nunca, esse negócio de declarar Jesus como Salvador, não tem alguém? Dá um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então vem mesmo, tem uma vida aceitando Jesus ali agora. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Tiago, vem com ele, vem com ele. Cadê a outra pessoa? Tem mais alguém? Deus está tocando em você aí, meu irmão. Deus está te dando uma chance essa noite. Cadê você? Vem que ainda dá tempo. Vem que ainda dá tempo, meu irmão. Eu vou orar por eles. Estende suas mãos para cá, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos dos teus filhos. Um que retornou para os teus caminhos essa noite, e o outro que está te declarando como Senhor e Salvador hoje aqui. Toma nas tuas mãos os teus filhos, abençoa eles, que eles sejam uma bênção para essa igreja, uma bênção para o teu reino. Que essa igreja segure firme nas mãos dos teus filhos, que caminhamos juntos até o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Te louvamos, te adoramos, no nome precioso de Jesus. E a igreja diz: sejam bem-vindos, meus irmãos. Essa é a sua nova família. Você pode aplaudir bem forte. Quem está na consolidação aí? Ali, leva lá para mim, por favor. O Anderson, é Suzy. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Essa agora é sua casa, essa é sua família. Quem sai daqui de posse da vitória, diga glória a Deus. Hoje é noite de salvação. Quem sai daqui de posse da vitória, diga glória a Deus. Preguemos o Evangelho até que Jesus volte para nos buscar. Estende as suas mãos, Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana incrível na tua presença, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus. Aplaude a Jesus.